Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos hoje para mais uma leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias, é isso mesmo. Estamos aí concluindo este período de 100 dias. Você que está firme conosco, estamos nessa contagem regressiva. Hoje, a carta de Tiago. Querido Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos lermos a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar os nossos corações, as nossas mentes e ajudar-nos, ó Deus, a viver de acordo com a Tua palavra. Amém. Tiago, capítulo 1. Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele dará, porque é generoso, e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé, não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Irmão irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida, e quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida, pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte, o calor queima a planta e a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tudo o que recebemos e tudo o que é perfeito tudo o que é bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda nem varia de posição e que causaria o que causaria a escuridão. A sua própria vontade ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Lembrem disso, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo costume imoral, toda má conduta, aceite com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, o qual pode salvá-los. Não se enganem, que sejam apenas ouvintes dessa mensagem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como a pessoa que olha no espelho e vê como é, dá uma olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar em tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso,
Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale de nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos, as viúvas, suas aflições, e não se manchar com as coisas más deste mundo. Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, vocês que creem no nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, nunca tratem as pessoas de modo diferente por causa da aparência delas. Por exemplo, entra na reunião de vocês um homem com anéis de ouro bem vestido, e entra também outro pobre vestido de roupas velhas, com roupas velhas. Digamos que vocês tratem melhor o que está bem vestido e dizem: este é o lugar melhor, sente-se aqui, mas dizem ao pobre: fique de pé, ou sente-se aqui no chão, perto dos meus pés. Nesse caso, vocês estão fazendo diferença entre vocês mesmos e estão se baseando em maus motivos para julgar o valor dos outros. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino de Deus que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e arrastam para serem julgados nos tribunais? São eles que falam mal e do nome de Deus, que Deus deu a vocês. Se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem, pois nas Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama você mesmo. Mas se você trata as pessoas pela aparência, estão pecando, e a lei os condena como culpados, porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos, pois, pois o mesmo que disse não cometa adultério também disse não mate. O mesmo que você não cometa adultério será culpado de quebrar a lei se matar. Fale e viva como pessoas que serão julgadas pela lei, que nos dá liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiverem misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros não serão condenados no dia do juízo final. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não tiver acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. Eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando obedeceu o seu próprio Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: a Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou espiões israelitas e os ajudou a sair de cima por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ele fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ação está morta.
Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, somente pouco de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é a pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem no navio, quão grande é, empurrado por ventos forte, e ele é guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isto que acontece com a língua, mesmo pequena, se ela se gaba de grandes coisas. Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldades, ocupa o seu lugar no nosso corpo e está e esta palha e espalha o mal em todo o nosso ser. Como fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, pássaros, animais que se arrastam pelo chão, peixes, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém pode controlar. Usamos a língua tanto para agradar como o Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e água salgada, água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas e de um pé de uvas dar figos? Assim, também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e da nossa natureza humana e diabólica, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisa má. A sabedoria que vem do céu, ela é antes de tudo pura e também pacífica, bondosa, amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência e é livre de fingimentos, pois a boa é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. De onde? Tiago, capítulo 4. De onde vêm as lutas, as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos para matar a fim de consegui-las. Vocês se vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Quando pedem, não recebem porque os motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para seus próprios prazeres. Gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus. Não pense que você, não pense que não quer dizer nada esta passagem da Escritura Sagrada. O Espírito de Deus pôs em nós, que o Espírito de Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos, porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois a Escritura Sagrada diz:
Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus, enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos pecadoras, limpem o coração hipócritas. Fiquem tristes, gritem e chorem, mudem as suas risadas em choro e as suas alegrias em tristeza. Humilhem-se diante de Deus e ele os colocará numa posição de honra. Meus irmãos, não faltem, não falem uns para os outros. Quem fala mal do seu irmão em Cristo ou julga está falando mal da lei e julgando-a, pois se você julga a lei, então já não é uma pessoa que obedece à lei, mas é alguém que julga. Deus é o único que faz as leis e o único juiz. Ele só pode salvar e destruir. Quem você pensa que é para julgar os outros? Agora escute, você que diz: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos um ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que parece por algum tempo e logo depois desaparece. O que você deveria dizer é isto: se Deus quiser, estamos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Tiago, capítulo 5. Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pela desgraça que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão pobres e as suas roupas finas estão comidas pela traça, e o seu ouro, a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e o fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos, tem amontoado riquezas e não tem pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações, os gritos dos que trabalham nas colheitas, e tem chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Por isso, os irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Veja que, como o lavrador espera com paciência a sua terra, que a sua terra dê colheitas preciosas, ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência, não desanime, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e se tomem, por exemplo, a paciência nos momentos do sofrimento. Nós nós achamos que eles foram felizes por terem suportado os sofrimentos com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabe como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e misericórdia acima de tudo. Meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada, mas digam somente sim quando for sim e não quando for não, para que Deus não os condene. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está doente, cante. Se, se alguém está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se alguém de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja para que façam orações e ponham azeite na cabeça da pessoa em nome do Senhor. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados aos outros e façam orações uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse
E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez e choveu, a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, o outro fizer voltar para bom caminho, lembre-se disto: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte um pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o próprio Deus e Pai. Pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma vida nova pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem valor e não podem estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegrem-se por isso, e se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé de vocês é verdadeira, pois até o ouro pode ser destruído e provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé de vocês tem que a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para continuar firme, e assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês amam mesmo sem o terem visto e creem nele mesmo sem que o não estejam vendo. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Esses profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles, indicaram esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho que falaram no poder do Espírito Santo mandaram, pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. São essas coisas que até os anjos gostariam de receber. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham todas as esperanças na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus os chamou é santo, porque a Escritura Sagrada dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, que Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil, que para herdarem os seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro, a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Jesus,
que era como o cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado antes dos últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência e a verdade, agora que já têm amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com o coração puro, pois vocês pela vive pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo e como filhos de um Pai que é imortal, e não como os pais mortais, como diz as Escrituras Sagradas. Todos os seres humanos são como a erva do campo, e toda a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Portanto, abandonem todo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas, sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre leite puro espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crer e ser salvos, pois, como diz as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como pedra de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus use na construção de um templo espiritual onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. Por isso que, por meio de Jesus Cristo, obedeçam os sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como pedra espiritual do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas, e outra parte das Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar e a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçam porque não creem na mensagem de acordo com a vontade de Deus para eles, mas vocês são a raça escolhida, sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram do povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Queridos amigos, lembre que vocês são estrangeiros de passagem por este mundo. Peço, portanto, que evitem as paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. A conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que, quando eles os acusarem, ser criminosos, tenho de reconhecer que vocês praticam as boas ações e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. Por causa do Senhor, sejam obedientes toda autoridade humana, o imperador, que é mais alta autoridade, aos governadores, que são escolhidos por ele para castigar os criminosos, elogiar os que fazem o bem, pois Deus quer que vocês façam o bem para os ignorantes e tolos, não tenham nada a dizer contra vocês. Vivam como pessoas livres, não usem a liberdade para encobrir o mal, mas vivam como escravos de Deus, respeitem todas as pessoas, amem os seus irmãos na fé, temam a Deus a respeito e respeitem o imperador. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons, compreensivos, mas também aqueles que tratam mal. Se você suporta os sofrimentos injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, ele abençoará vocês por causa disso.
Pois se vocês fazem o mal, se são castigados, o qual é merecimento de suportarem com paciência e castigo, mas se vocês sofrerem por terem feito o bem e suportarem esse sofrimento com paciência, Deus abençoará por causa disso, pois foi por isso que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados e o seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a vida correta. Por meio do seu sofrimento, pelos sofrimentos deles, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que havia perdido o caminho, mas agora foram trazidas de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. 1 Pedro capítulo 3. Assim também você, esposa, deve obedecer seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer. Pelo modo de você agir, não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias e vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem valor para Deus, porque era assim que costumava se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus, que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes a seu marido. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Será, você será agora sua, você será agora sua filha, se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que, por isso, deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir, amem uns aos outros, sejam educados, humildes uns com os outros, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, paguem ofensa com bênção, porque quando Deus os chamou, ele prometeu dar uma bênção a vocês, como dizem as Escrituras Sagradas, que diz: quem quiser gozar da vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras, afaste do mal e faça o bem, procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção para as pessoas honestas e ouve os seus pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Se de fato vocês querem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham o coração de vocês a respeito por Cristo e tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a toda a pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa, assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal com da sua boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados, porque é melhor sofrer por fazerem o bem, se for esta a vontade de Deus, do que fazer o mal, pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todos os pecados do ser humano, bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito, e no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que tinham obedecido a Deus quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo foram salvas,
pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem da consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição, que Jesus Cristo, que foi para o céu, está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. 1 Pedro capítulo 4. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava pronto para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus, e não se deixe dominar pelas paixões humanas. No passado, você já gastaram bastante tempo fazendo o que os pagãos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais. Os pagãos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral. E por isso os insultos, porém, eles vão ter de prestar contas a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, os quais morreram por causa do julgamento de Deus. Como morrem todos os seres humanos, o evangelho foi anunciado a eles, a fim de que pudessem viver uma vida espiritual como Deus quer que eles vivam. O fim de todas as coisas está perto, sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Hospedem uns aos outros sem reclamar. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberem de Deus, que cada um use o próprio dom para o bem dos outros. Quem pregue, pregue a palavra de Deus. Quem serve, serve com a força que Deus dá. Faça assim para que tudo que Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e ao poder para todos sempre. Amém. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura provação e aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora comum e estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes e se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros, mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de serem chamados por esse nome, pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados, e esse julgamento vai acontecer conosco. Qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como diz as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que querem saber de Deus? É por isso que sofrem, porque esta é a vontade de Deus, eles, para que eles devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. 1 Pedro capítulo 5. Eu que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Sou uma testemunha do sofrimento de Cristo, vou tomar parte da glória que será revelada, e aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu, e façam isso por boa vontade, como Deus quer, eh, e não de má vontade. Façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, para com um verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho.
E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviço uns aos outros com humildade, pois a Escritura Sagrada diz que Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque você sabe que no dia inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimento, mas depois de sofrerem por pouco tempo, Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tornarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. Escrevo para vocês esta pequena carta com a ajuda de Silas, a quem eu considero um fiel irmão na fé. Quero animá-los a dar o meu testemunho de que as bênçãos de que vocês têm recebido são uma prova verdadeira da graça de Deus. Continuem firmes, pois nessa graça a igreja que está em Babilônia, escolhida também por Deus, manda saudações. O meu filho Marcos também manda saudações. Cumprimentam uns aos outros com um beijo de irmãos. Que a paz esteja com todos vocês que pertencem a Cristo. Glória a Deus por essa maravilhosa leitura de hoje. Que Cristo Jesus continue abençoando vocês.